Hoje, nós temos aqui o privilégio, o prazer realmente de trazer para vocês a professora Maria Zuccoloto, Maria Elizabeth Zuccoloto, carinhosamente, muitos a chamam de Beth, mas eu, em respeito aqui, vou permanecer chamando ela de professora doutora Maria Elizabeth Zuccoloto. Eu vou ler rapidamente aqui o currículo da professora, eu recebi o currículo em inglês, vou tentar traduzir aqui rapidamente para vocês. Bom, a professora é graduada em astronomia pelo Observatório Valongo, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1978, e ela já naquela época fez um TCC sobre meteoritos e formação do Sistema Solar. Ela tem mestrado em geologia pelo Instituto de Geociências, também da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1988, e o trabalho dela foi sobre meteoritos metálicos, se eu traduzir bem aqui, depois a professora pode falar melhor disso, e também o PhD, né, um doutorado em materiais e metalurgia, engenheiros, professora, depois você me ajuda aqui com a tradução, é Metallurgical and Materials Engineering, pela COP da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com a tese Magnetic Alloys. Ela é professora também do Museu Nacional da UFRJ, curadora da coleção de meteoritos desde 1997, e professora associada 4 e chefe do Departamento de Geologia e Paleontologia no campo interdisciplinar da planeteologia, trabalhando com os seguintes tópicos, principalmente, né? Meteoritos, a identificação, análise e classificação dos meteoritos caídos em solos brasileiro, a disseminação e a extensão de projetos com cientistas públicos e amadores, e também ela encoraja e ajuda aí a difundir, e esse trabalho hoje aqui, essa conversa, na verdade, não é uma entrevista, é uma conversa, ajuda exatamente a disseminar o trabalho, a importância dos meteoritos no Brasil. Então, eu gostaria de passar a palavra à professora Maria Elizabeth Zuccoloto, e nós vamos conversar aqui nessa tarde, conversar um pouco exatamente sobre a importância do estudo dos meteoritos, e no final vamos falar um pouquinho sobre os 2 projetos de lei que pretendem regular essa matéria. Professora, a palavra está com a senhora. Muito obrigada pelo convite. Então, como você falou, a minha ideia é disseminar, divulgar meteoritos no Brasil, na América Latina, né? Porque no resto do mundo é bem divulgado, em muitos países, né? Então, nós temos, assim, quase que um atraso, embora no começo da meteorítica o Brasil tivesse mais à vanguarda do que está hoje em dia, né? Que o próprio Bendegó, que é o maior meteorito brasileiro, hoje em dia está lá entre os 20 maiores do mundo, talvez, mas logo no começo ele já foi o segundo maior do mundo, o primeiro maior do mundo em museu, e assim, aí depois a meteorítica deu uma parada bem grande, e agora a gente está incentivando, principalmente incentivar a população, né? Porque ao longo da conversa a gente vai mostrar que a gente depende exclusivamente da população para poder chegar meteoritos à ciência aqui no Brasil. Perfeito. Professora, vamos então começar aqui a falar um pouquinho. Bom, primeiro, eu acho que é uma coisa até intuitiva, né? Eu acho que o Brasil, dada a sua grande extensão territorial, de ser um dos maiores países aí do planeta Terra, me parece natural que a gente tenha uma incidência grande, né, da caída dos meteoritos em solo brasileiro, né, justamente pela grande extensão territorial. Eu queria, assim, em princípio, se a senhora achar uma boa, falar um pouco, assim, primeiro, como é que rapidamente, assim, para o nosso público, né, nosso público, eu sei que tem aqui pessoas estudiosas do tema, realmente, que sabem bastante, mas para nós leigos, assim, poder falar um pouquinho, assim, como é que é essa questão da formação
como é que eles chegam na Terra, e aí depois a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão justamente da busca, e, enfim, de catalogar e como é que se dá o estudo. Os meteoritos, eles estão, tipo assim, quando está no espaço, a gente chama que é meteoroide. Então, está lá um corpo lá em órbita solar, como todos os planetas no sistema solar. Então, esses corpos menores, desde os asteroides, cometas, tudo que está no sistema solar, mais ou menos, está rodando em volta do Sol. Então, eu falo assim, é igual a gente está com um carro na estrada. Aí está com o carro andando na estrada, cheio de insetos, tudo, e aqueles insetos vão batendo no para-brisa da gente, que é, no caso, a nossa atmosfera. Então, eles vão batendo ali e vão morrendo todos, assim, digamos, eles vão estar estourando ali, né? Que eu considero como os meteoros ou estrela cadente, que você, numa noite clara, a gente fala noite clara, mas é escura, né? No campo, você vê assim, uns 4 a 6 por hora, que a gente chama de meteoros esporádicos, a não ser no dia de chuva de meteoros, que tem mais meteoros. Mas esses não chegam a cair na Terra. Então, imagino que tenha uma pedra maior ali e que rebente o para-brisa e vai cair dentro do carro. Aí esse seria o meteorito. Então, cai aleatoriamente em toda a Terra, porque no sistema solar está cheio desses corpos menores. Quanto menor, maior a quantidade que tem. E conforme vai ficando maior, assim, que bom, né, que tem menos quantidade. E esses maiores chegam menos aqui na Terra. Então, mas os meteoritos, né, que é como a gente chama esse fragmento cósmico que alcançou o solo da Terra, né, ele vai cair aleatoriamente em toda a Terra. Então, o Brasil deveria ter tantos meteoritos, mais ou menos, quanto os Estados Unidos, que tem uma área semelhante. Mas não tem. Né? Também devido a gente ter áreas de vegetação e de fazendas, e, assim, florestas e tudo que dificulta. Embora o último meteorito brasileiro, agora aprovado, eu não me lembro se foi de Rondônia ou Roraima, foi esses dias aí. Assim, a gente depende exclusivamente da população, porque esses meteoritos, quando caem, se é de noite, eles vão fazer uma bola de fogo bem grande, que a gente chama de bólido. Tá? Então, não é só um meteoro passando, ele vai fazer aquela bola de fogo bem grande e vai fazer barulho, assim, parece que é explosões, parece um avião caindo. Quem está no local, eles têm certeza que está acontecendo alguma coisa diferente. Certo? E, embora a gente veja aquela bola de fogo bem brilhante passar, ele passa brilhando até uns 10 quilômetros de altura, mais ou menos. A partir dali, ele explode e passa a cair em queda livre, como uma pedra preta. Assim. Então, se a pessoa não está perto do local, né, dificilmente vai ser encontrado. Então, nós temos, hoje em dia, redes de monitoramento do céu, né, como a Bramon, que capturam essas passagens desses bólidos e pode mais ou menos prever aonde ele caiu. Mas prever ao longo de milhares de quilômetros quadrados, sabe? Porque é assim, ao longo de uma reta de centenas de quilômetros. Então, realmente, se não tiver alguém perto, que é humanamente impossível a gente sair procurando em todo o campo aonde que teria caído esse meteorito. Então, depende mesmo da população falar, olha... A população. Certo. E aí, professor, então como é que vamos lá. Como a senhora explicou, né, tem essa rede de informações que vocês têm mais ou menos fazem um acompanhamento aí naqueles que efetivamente, como a senhora explicou, rompem aí a atmosfera terrestre e vão realmente cair. Precisa realmente desse trabalho de visual mesmo, de alguém perto ali, para ter mais ou menos
uma noção de onde caiu, né? E aí, só fazendo um paralelo aqui com essa questão, por exemplo, a gente vê como é difícil quando, por exemplo, cai uma aeronave pequena, num lugar de extensão grande, seja numa floresta, seja no mar, como às vezes é difícil identificar e achar aquela aeronave, justamente porque é difícil, porque é uma área grande, né? Às vezes cai numa área densa de floresta, algo assim, então realmente é difícil. Bom, aí tem essa rede que faz esse acompanhamento. O que a gente precisa é que a população, primeiro, comece a prestar mais atenção no céu, né? Tem essa questão educacional mesmo, sim, das pessoas realmente olharem, e pelo menos se souber como é que ela faz para contactar. Eu acho que talvez e talvez seja esse o trabalho de vocês, de disseminar a informação na população, como é que ela faria e para quem ela procuraria, né? Para informar, para fazer esse tipo de informação. Uma das coisas. Então, as pessoas procuram bastante, até muitas pessoas procuram, mas elas procuram com pedras erradas. Esse é o outro grande problema. Então, eles acham que tudo que eles veem diferente pode ser meteorito, entendeu? E, por incrível que pareça, todos eles querem saber já quanto vale. Então nós temos algumas características. Então, eu estou aqui, com um meteoritozinho, tá? Que é uma queda que foi capturado logo depois da queda. Então, ele é rochoso, a maioria dos que caem são rochosos. E ele tem assim, umas marquinhas, parece que alguém apertou um pouquinho assim para dentro. Ele sempre tem umas depressõezinhas, que é a marca da passagem atmosférica. E ele não é uma pedra preta, ele está preto assim por fora, mas por dentro, quando quebra, assim, a gente vê, ele é meio cinza. Tá? A grande maioria é atraída por ímã também. Olha só. Não só o fato de ser atraído por ímã, esse é outro problema. Tem muitas rochas pretas, do tipo basalto, que são atraídas por ímã. Mas o meteorito, ele é preto por fora, em geral. Por dentro, ele não é preto. Eu falo, gente, não é uma pedra preta. Outra coisa, ele não é uma pedra dura. Se eu bater, ela vai quebrar. Ele quebra com facilidade. As pessoas às vezes pensam, não, é muito duro, é pesado, duro, e é meteorito. Então, os que caem, a maioria desse tipo, tá? Que a gente chama até de condrito ordinário, de tanto que cai dele. E o que acontece? Esse outro tipo aqui, que é de ferro, tá? Ele também tem essas marcas mais pronunciadas, e esses são pesados mesmo, ele é 3 vezes mais pesado do que uma rocha terrestre. Mas ele é de ferro, ferro mesmo, ferro como aço. Tá? Então, quando a gente corta assim, ele é igual um martelo por dentro. Está cortado. Esse brilho aqui, metálico, é a mesma coisa que você pegar um pedaço de ferro e lixar. Outra coisa, ele é dútil. Se você bater, ele amassa até, né? Amassa pouco, mas amassa. Ele não quebra. Então, essas são... Também é bastante atraído por ímã, né? E aí as outras características a gente vai ver aqui. Então, eu peço às pessoas, primeiro, que mandem foto, porque pela foto eu posso ver se parece ou não com meteorito. Muitas já mandam a amostra direto para a gente, né? Para o Museu Nacional, que inclusive o museu agora está com problema, né? Que ele incendiou e também não houve o retorno às atividades presenciais. Bom, então, a gente tem o site, que é meteoritos.com.br, que ensina mais ou menos, tem assim, eu fiz um fluxogramazinho com essas informações. É atraído por ímã, é isso, é aquilo, é pesado, para não vir parar tudo quanto é pedra aqui, como sendo meteorito. Claro. Né? Então meteoritos.com.br, meteoritos.com, o site, meteoritos.com.br.
Tá, e aí as pessoas vão, enfim, tem lá, como a senhora explicou, um fluxograma, né, um passo a passo ali para fazer essa identificação. E aí eles mandam lá dentro do próprio site, tem um contato, uma coisa para mandar uma foto, Tem o contato, tem o contato. Eu peço para as pessoas não ficarem me ligando para mandar foto pelo WhatsApp, porque a foto você vê quando pode. E não adianta a pessoa ligar e ficar explicando como é que é a pedra dela, porque, olha só, se eu ficar explicando como é que é essa pedra e eu não te mostrar, eu vou ficar aqui o dia todo e você não vai entender. Não, e para mim, às vezes você me mostra, assim, eu sou um leigo, posso achar que é um pedaço de carvão, alguma outra coisa, uma pedra, como a senhora explicou, uma pedra preta, um basalto normal, alguma coisa assim, e a gente vai ficar aqui realmente tentando e não vai chegar a lugar nenhum, né? Sim, aí agora, eu peço para mandar foto antes de pedir maiores informações, que, em geral, eu peço para a pessoa cortar, mas eu não peço antes, porque também tem artefatos indígenas, que chamam de pedra de raio ou corisco, que é machado indígena, o pessoal cisma que veio do céu, que é meteorito. Então, eu não peço para cortar, porque pode estar cortando algo importante cientificamente para outra área da ciência. Outra área, perfeito, perfeito. Professora, mais ou menos assim, em termos de estatística, não sei se vocês têm isso, qual mais ou menos a porcentagem assim, do que vocês recebem, o que efetivamente são meteoritos? É incrível. É no mundo inteiro, não é só comigo, não. É cerca quase de 1 a cada 1000. Nossa Senhora, 1 a cada 1000. É mais ou menos isso. Realmente quase achar uma agulha num palheiro, né? Assim, a gente tem que ver mais ou menos todos, entendeu? A gente sempre está vendo e atendendo as pessoas à medida do possível, mas é muita pessoa mandando. Certo. Tá? Todo dia tem uns de 3 a 5 ou mais por dia. Né? Às vezes começa a aparecer bastante, quando dá uma notícia de meteorito na televisão, aí vem uma enxurrada, assim, 10 a 20 por dia. Né? Mas raramente é meteorito. Entendo. E assim, é uma equipe grande, ou como é que é? Assim, eu tenho essa outra dúvida também. Por exemplo, nesse site lá que a senhora falou, meteoritos.com.br, é só a Universidade Federal do Rio de Janeiro ou é um projeto de uma rede de universidades que se dedicam a essa matéria? Aí, por exemplo, se cai na região norte ou nordeste ou em alguma outra área, se vocês têm alguém que vá lá ver, ou se é tudo centralizado, é quase um www.mariaelisabethesdecoloto.com.br. Como é que é isso aí? Não, no começo era mais ou menos assim, tá certo? Então, tanto é que o meu é .com.br, mesmo porque na universidade tem o site, mas eles tiram do ar e tudo, então a gente prefere manter o nosso, que eu pago via Fundação Zucoloto. Né? Certo. Fundação Zucoloto. Mas, hoje em dia, a gente conta com uma parceria grande de astrônomos amadores, então tem vários sites aí na internet, tem o próprio do André Moutinho, que é meteorito.com.br, então ele comercializa também meteoritos, ele pesquisa e comercializa, porque ele não é de universidade, não, ele é colecionador individual mesmo. Certo. Existe Meteoritos Webley, de um rapaz aí, tem Meteoritos Brasil, tem várias redes, todas independentes, por assim dizer, que também participam. Todo mundo tenta conseguir um meteorito novo. E, no fim, vai dar tudo, porque tem que ficar um pedaço de uma instituição científica. Infelizmente, ainda um pedacinho de 20 gramas. Entendi. Bom, então, bom até a senhora ter falado isso, porque aí eu acho que a gente pode passar justamente para esse próximo tópico, né? Me parece que é uma questão que a gente precisa enfrentar no Brasil, justamente da regulamentação dos meteoritos. A gente sabe que, do ponto de vista regulatório, seja lei, né, principalmente, não há nada ainda no Brasil feito em relação a isso.
Então, a gente sabe dos impactos que isso acaba gerando, justamente porque o Brasil, como a gente falou no início, é um país grande, territorialmente grande, então tem um número assim, significativo quando você compara aí com outros países. E deve ter muitos, como a senhora falou também, que estão lá escondidos, caíram e ainda não foram achados, mas um dia vão ser. Então, realmente, essa questão da regulamentação. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente sabe que tem 2 projetos de lei, né, o projeto de lei 4471 e 4529, ambos estão na Câmara dos Deputados, já há, inclusive, 2 requerimentos aprovados para a realização de uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Então, infelizmente, não ocorreu nesse semestre, já vai entrar agora no recesso parlamentar. A gente espera realmente que, a partir de fevereiro, a gente consiga lá realizar essa audiência pública com especialistas da área, de todas as áreas públicas, privadas, etc., as universidades, os estudiosos, né, para que a gente consiga discutir esse tema no parlamento, que me parece muito, muito, muito importante. Então, a pergunta fica a seguinte, professora: para vocês, estudiosos, assim, qual que seria o principal objetivo, ou melhor dizendo assim, o que deveria constar dessa lei de meteoritos, de forma a resguardar aí o interesse da ciência? Então, às vezes, a gente teve agora um meteorito também, que foi o caso do meteorito Socorro, que fica do lado de Santa Filomena. É engraçado que o meteorito caiu no ano passado, Santa Filomena, nós fomos para lá. Eu esqueci de falar, gente, porque tem um grupo comigo que trabalha, que no começo era só eu sozinha. Agora a gente tem as meteoríticas, tem também os rockets, que a gente chama, que são as meninas que trabalham comigo, tem um grupo de mulheres cientistas que fazem essa divulgação, tem também alguns rapazes, né, como o Felipe Abraão, que está sempre presente, divulgando, ajudando a divulgar. Então, nós fomos para lá em busca desse meteorito e foram comerciantes estrangeiros também que compraram o meteorito lá, saiu na mídia, e da qual desencadeou esse projeto de lei. Foi depois do Santa Filomena. Então, só que, assim, é um distritozinho do lado, chamado Socorro, é bem pertinho, assim, nem 10 quilômetros. 2 anos antes tinha caído um meteorito lá também. Incrível, tão pertinho tinha caído. E o outro meteorito que caiu lá era um meteorito marciano, que foi para o exterior, foi vendido para um daqueles comerciantes que estavam lá. As pessoas brasileiras, em geral, procuram o estrangeiro para vender, né? Então, foi para lá e a gente conseguiu, por doação dele, um pedacinho pequenininho para estudo, 3 gramas e alguma coisa, não chegou a 4 gramas, e que a gente está fazendo estudos agora. Então, o que a gente tenta garantir é um material para a gente conseguir trabalhar com isso, porque a gente tem uma equipe, tem equipamentos que, digamos, não são os top de linha para eles lá, né? Mas são bastante, do qual até uns 5, 10 anos atrás todo mundo estudava com aqueles equipamentos, né? Então, e o que precisar a mais, que são poucos estudos que precisam a mais, que a gente não consegue fazer aqui no Brasil, a gente faria parceria com o pessoal de fora. Mas para poder ter um avanço nessa ciência aqui no Brasil também, né? Porque se cai aqui, eu até brinco assim que os meteoritos são a sonda espacial do homem pobre, que você não gastou dinheiro nenhum para ir lá no espaço coletar, e é um fragmento de asteroide que está aqui, caiu nas nossas mãos. Por que vai para fora? Entendi. Então, assim, o importante é resguardar, ainda que sejam não um meteorito todo, se não for possível, mas que ao menos uma quantidade desse meteorito, né? E que justamente sirva para pesquisa, para ciência, né? Porque no futuro a gente está pensando assim, em desenvolver para no futuro ter pessoal habilitado para continuar a trabalhar com esse material,
porque desde assim, desde da era espacial, foi visto que os meteoritos não são só objetos de curiosidade científica dos museus, eles trazem informações primordiais para a gente entender a formação, a evolução do sistema solar. Certo. Não, não, é muito interessante, né? Assim, me parece, e aí também falando aqui, obviamente, como um leigo no assunto, que a partir do estudo da composição desse meteorito, você consegue identificar a origem, você consegue identificar uma série de outros elementos, não é isso? A partir do estudo da própria composição do meteorito, né? Que são muito valiosas, né, para quem está estudando. Sim, a gente tenta ver como se formou, as condições que se formaram, evoluíram. Então, por exemplo, esse meteorito marciano, a gente não tem amostras de Marte, e tem amostras de Marte que caem aqui na Terra. Por exemplo, também temos meteoritos lunares. A gente já tem amostra lunar, mas dos meteoritos tem uma quantidade muito maior que dá para estudo, né? Então, é baseado nisso daí que a gente pretende assim, estudar o sistema solar com material que cai aqui na Terra. Entendi, como a senhora mesmo colocou, né, muito verdade mesmo, assim, é um estudo barato, né, porque você realmente não teve que mandar uma missão para fora para fazer, enfim, como é feito a colheita em loco e trazer para a Terra, e está aqui de graça, né, basta fazer. Agora, voltando um pouco a essa questão da regulamentação, assim, hoje há um mercado paralelo, assim, isso acaba que, de alguma forma, isso é comercializado, as pessoas que acham, elas vendem, isso tem um mercado que paga efetivamente, tem um valor de mercado mesmo em relação a isso? Sim, a gente não pode dizer que é um mercado paralelo, que é um mercado só, entende? Porque aqui no Brasil não é ilegal. Em alguns países é ilegal, mas aí existe um mercado também com os ilegais. Por exemplo, meteoritos na Argentina não deveria ter por aí, tipo Campo de Ocela, numa região que é proibido. E o meteorito mais contrabandeado do mundo é o Campo de Ocela. Bom, no Brasil existe um comércio, porque qualquer coisa que tenha alguém que queira colecionar tem valor. Falo, gente, até caixa de fósforo tem valor, porque tem item, se ele é colecionável, tem valor, né? Como selo, qualquer item colecionável. E o valor também é inversamente proporcional à quantidade. Se tem muito material, aquele material mais comum, vale menos por grama. Se o material é mais raro, todo mundo quer, aí ele vale mais. Então, e também é assim, o que vale mais agora, amanhã pode não valer mais tanto. Entendi. É a lei de mercado, né? Assim, como a senhora mesmo colocou, qualquer coisa aí que, enfim, que tem algum valor para alguém, para alguma coisa. Agora, exatamente esse exemplo da Argentina, né? A Argentina regulamentou essa questão, então isso é bom destacar que ela regulamentou, há uma legislação federal, há também legislações, inclusive das províncias argentinas, de algumas delas que regulamentaram isso. Isso foi, inclusive, objeto de estudo da Comissão de Direito Aeronáutico e Espacial da OAB do Distrito Federal, e contou com a ajuda aqui de vários colegas que estão aqui presentes, inclusive o doutor Rodrigo Vesulli, que é um dos maiores especialistas aí no assunto, a doutora Suyan também. Então, enfim, então a gente estudou justamente essa parte da legislação para identificar onde no mundo tem legislação sobre isso, e onde que essa legislação é falha e onde que essa legislação é boa e por quê, para tentar justamente moldar ou propor um sistema regulatório que sirva para o nosso país, né? Então, me parece que esse exemplo que a senhora deu da Argentina é exatamente um que, a princípio,
não tem dado muito certo, justamente porque tem tido essa, vamos dizer assim, essa evasão lá de meteoritos que, em tese, deveriam ficar na Argentina, ou uma parte deles, e acabam indo para outros lugares, né? A gente tentou ver, foi um grupo, né, que se reuniu aí, que o Rodrigo deu o maior apoio para a gente, tudo, para poder a gente tentar levantar o que talvez fosse melhor para nós aqui no Brasil, que é o substitutivo que a gente está tentando apresentar também, né? Que, é, que fique uma parte para pesquisa e as outras possam ser comercializadas normalmente. Porque a primeira pergunta, como eu falei antes, é as pessoas, isso tem algum valor? Mesmo até quando a gente diz que não é meteorita, eles já querem saber se aquela pedra deles tem algum valor. Valor, às vezes eu falo, se você tiver uma pedreira delas, talvez consiga um bom valor. Certo, não, verdade, e é isso mesmo, assim, a gente tentou, esse grupo, né, um grupo, aliás, multidisciplinar aí, que contou com a associação, Oi? contou com... Oi, professora, voltou aqui, a senhora está ok aí a conexão? Ok. Tá, joia. Eu estou só concluindo aqui que realmente houve esse estudo, né, a gente já, inclusive, entregou pessoalmente esse projeto que foi discutido aí por vários especialistas para o relator na Câmara dos Deputados, e a gente espera realmente que isso vá para frente, que seja votado, e que essa nossa contribuição para a legislação, né, para a regulamentação dessa matéria, que isso realmente tenha aí um bom caminho no próximo ano. Eu vou passar para as perguntas, mas a senhora fica à vontade, se quiser voltar em algum tema, falar alguma coisa, então vou começar aqui com as perguntas aqui. O Eduardo Teixeira Fará, um grande abraço para ele. Ele primeiro parabeniza o evento, e aí ele pergunta: qual a probabilidade de impacto de meteorito ou asteroide de tamanho significativo no território brasileiro? E aí ele complementa: como aviador, muitas vezes tive a oportunidade de visualizar a queda de meteoritos em pleno voo, embora interessante, imagino que pudesse colidir com a aeronave. É verdade. Então, professora, se quiser responder, por gentileza. Interessante que uma vez eu estava indo para os Estados Unidos e estava falando negócio de meteorito, e uma pessoa que ia no voo falou: nossa, nem fala. Uma vez eu estava no avião e o avião teve que pousar lá nos Estados Unidos, eu não me lembro se foi em São Francisco, mas eu busquei a reportagem e não achei. Não sei se a pessoa estaria mentindo, né? Que tiveram que pousar porque tinha rachado o vidro lá do avião com o impacto de um meteorito desses. Mas eu não sei, assim, eu vou falar, cai muito, mas só que são muito poucos, né? Eu falo assim, e a chance de cair é uma só. De tamanho significativo, é muito raro, porque, como eu tinha falado no começo, quanto maior, menos tem. Por exemplo, um meteorito de uns tipo 1 metro, cai tipo uma vez por ano, na Terra inteira, né? E assim, de 10 metros, a cada 50 anos, digamos, aí vai aumentando o tamanho, vai sendo um a cada mais tempo, né? Então é raro. Então, tem que dar muito azar mesmo para estar no mesmo instante. E eu falo outra coisa, que o meteorito, a gente fala assim, nossa, mas como cai e não acerta ninguém? Porque só uma senhora que foi acertada na perna, que é efetivamente comprovado que ela foi acertada na perna em 1954, no Alabama. Mas o meteorito ele cai assim, né? Só uma chance de acertar. Eu falo, não é como bala perdida que vem na horizontal, e se não acertar a primeira camada, tem outra, tem outra, tem outra. Aqui, quando ele cai direto, só tem uma chance de acertar. Então, é muito raro, mas existe, assim,
algumas evidências, né, que possam ser que nunca foi confirmada, igual esse desse voo desse senhor que me falou. Eu não vi nada sobre o assunto, embora uma das cogitações de um avião que caiu lá em Nova York teria sido também um impacto de um meteorito, mas não foi comprovado, mas que então, estatisticamente, é muito difícil, né, que ocorra tanto que caia em alguém, numa pessoa. Tem um caso só registrado até hoje no mundo, e que também ocorra também como preocupação do piloto em relação a cair no avião, até porque aí são dois movimentos, né, como o senhor explicou. Ele está caindo assim e o avião está voando assim. Então, realmente, aí talvez até estatisticamente seja até mais difícil, né? Eu confesso que desconheço. Agora, talvez a pergunta dele também envolva essa questão que é muito discutida, né, da defesa planetária, né, que inclusive a NASA e outras agências espaciais aí com mais recursos no mundo, né, elas têm essa preocupação realmente de um corpo celeste maior, realmente, ter um impacto com a Terra. Então, já se, a partir justamente dessa... Então, a senhora quer falar um pouco sobre isso? Isso. Então, está sendo, desde 1995, quando em 1994 se chocou um corpo contra Júpiter, que foi o cometa Shoemaker-Levy 9, contra Júpiter, que fez assim, marcas maiores que a Terra lá, né, no impacto, embora seja a atmosfera, né, lá, mas as marcas que ficaram eram maior que a Terra. Então, começou-se a buscar objetos que passam próximos da Terra e a periculosidade dele numa escala lá, né, que vai de quase nada à destruição total. Então, foram já descobertos, não sei, cerca de mais de 10.000 corpos que passam próximos da Terra, muitos tangenciando, alguns assim, a distância de umas sondas espaciais estacionárias, passam daqui da Terra. Mas nenhum ainda que foi descoberto, que esteja previsto para acertar a Terra nos próximos anos. Aí, isso eu digo daqui os próximos 100 anos. Né? Ótimo, agora, bom saber. Agora, tem muito que a gente deve se preocupar com lixo espacial. Né? Esse está cada vez maior a quantidade de lixo que está em volta da Terra. Exato, exato. Aí entra, inclusive, uma outra discussão, né? Justamente cada vez mais a gente está mandando mais coisas para o espaço, principalmente para a órbita baixa, né? E aí entra o problema, realmente, a gente já fala tanto, e ano que vem a gente vai ter a oportunidade de discutir bastante esse tema no terceiro seminário da OAB, porque justamente o tema da Semana Mundial do Espaço vai ser sustentabilidade, e esse tema do lixo espacial, com certeza, vai fazer parte aí das nossas discussões. Professora, eu vou perguntar aos alunos, enfim, as pessoas que estão nos assistindo agora, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta? Senão eu vou passar para a professora para a gente fazer. Passa super rápido, né, professora? Já estamos aí, já quase já vai dar 1 hora. Então, para as suas considerações finais, se alguém tiver mais uma pergunta... Ele coloca aqui o Eduardo Teixeira Fará, ele fala assim, sem desmerecer a narrativa sobre eventual fratura de para-brisa por meteoritos, granizos de tamanho de uma bola de tênis, é comum e tem causado muito prejuízo, verdade. Entretanto, eventual impacto de meteorito pequeno porte diretamente na estrutura da aeronave, em nosso sentido, poderia causar perfuração significativa. Não tenho dúvida, né? Talvez é só uma questão mesmo de probabilidade. Mas... Probabilidade. Não é isso? A probabilidade é baixíssima. Né? Eu falo baixíssimo. Assim, gente, é o contrário daquele Legacy que atingiu. Eu falo, nossa, mas como é que pode? Não... Porque ali atingiu, porque os dois estavam numa rota só, porque é a rota calculada por sistemas eletrônicos, bota aquela rota precisa. Né? Senão, a chance de acertar, você olha assim, é muito grande.
eu moro aqui no Rio. Ontem mesmo eu estava no hospital que começou um tiroteio lá, que até eu tive que me atrasar de sair. Não é como bala perdida, que a bala perdida ela acerta, ela tem muito mais chance de acertar porque ela vem na horizontal e tem muitos níveis de alvo. Esse é o detalhe. Ela está na horizontal, tem vários alvos na horizontal, enquanto que no meteorito, na vertical, tem um alvo só, é uma chance só. Mas, realmente, a gente viajando de avião é mais um perigo, embora seja muitíssimo raro. Vou falar, é mais fácil você acertar umas 3 vezes seguidas na loteria do que acontecer algo assim. Né? Pronto, obrigado. Não, e a explicação realmente foi muito boa e faz muito sentido, realmente, até pela posição. Então, meu caro Fará, não fica preocupado, não, joga na Mega Sena da virada, que vai ser mais fácil a gente ganhar lá. Eu topo fechar um bolão com você do que você ser acertado por um meteorito voando, viu? Porque já em terra parado já é muito difícil voando, então mais difícil ainda. Sempre tem a chance, né? Sempre tem a chance. Que não possa não, acontecer. exato, e detalhe, a professora está falando aqui dos meteoritos, aí a gente lembra que tem os objetos espaciais, realmente, o chamado lixo espacial, e esse volta e meia cai, e tem relatos realmente de peças, inclusive grandes, que caem aí, e aí é uma outra discussão, né, porque aí isso é o próprio homem que jogou e ele regressou ali para a Terra, então aí é Esse ano mesmo a gente foi atrás de um que seria tipo um pseudo-meteorito, né, que a pessoa achava, e era lixo espacial. Pois é, tá vendo? Então, cai mesmo. E cai, não, esse cai mesmo. Aí a gente tem fotos assim que são realmente assombrosas, assim, de pedaços grandes, inclusive, seja do primeiro estágio do foguete, enfim, tem uma série de fotos e coisas aí que. E aí é uma outra questão, porque a gente também precisa vamos dizer assim, educar a população, porque muitas vezes você não pode nem encostar, o negócio está quente, ou pode ter algum material ali até radioativo, etc. Então, tem toda uma questão também de segurança que você tem que parar, quando for lixo espacial, parar, chamar uma autoridade responsável, até porque também tem a questão da responsabilidade do Estado que lançou, do Estado que acha, então tem uma série de outras questões aí envolvidas. Professora, mais 2 perguntas aqui. Ele fala, ele diz que realmente o perigo hoje em dia são os balões, de fato, concordo. E aí o Marcos Lopes pergunta para a senhora aqui: podemos encontrar meteoritos com ímã na praia? Boa pergunta, Marcos. Mas eu acho que você vai encontrar muitas outras coisas na praia com ímã, principalmente tampinha de garrafa. Né? Verdade. Mas, assim, detetor de metal, tem gente que vai, né? Eu às vezes quero ir procurar assim, mas tem gente que acha ouro, acha muita coisa em algumas praias antigas aí, acham, né? Mas, assim, mas meteoritos, a senhora acha coisa que possível? Eu quero falar é uma coisa: 99% dos meteoritos são atraídos por ímã. Mas a recíproca não é verdadeira. As pessoas saem com ímã por aí, tudo quanto é pedra que o ímã cola, elas acham que é meteorito, e não é. Entendi. Porque tem o basalto, tem outras rochas ricas em alguns minérios com ferro que são atraídos por ímã. Magnetita, por exemplo. Sim, sim. Perfeito. Não, ótimo, muito bem explicado. Professor, então, se a senhora quiser fazer as últimas considerações para a gente fechar, eu, de antemão, aqui já agradeço em meu nome, em nome da produção do Space Café Brasil, por ter aceitado prontamente o convite, por estar aqui com a gente hoje à tarde, aqui, participando. O evento vai ficar gravado, então, quem não pôde assistir hoje vai ter outra oportunidade para ouvir, enfim, é um assunto muito interessante, a gente precisa conversar mais, ter mais programas como esse para a gente poder se interessar, enfim, estudar melhor a importância dos meteoritos. Eu que agradeço o convite aí, né, a oportunidade de a gente falar em outros meios, né, outras pessoas que também estão empolgadas com o espaço e com o material que cai aqui na Terra, né, de legislação a respeito disso tudo.
E queria agradecer e falar do nosso grupo também, né? Esse que a gente tem de pesquisa, que é as meteoríticas, divulgação, está no Facebook, como é esse? Instagram, é que eu não sei, eu não mexo Instagram, nesse negócio todo, LinkedIn, né? Facebook, todas as mídias LinkedIn sociais, não né? estou, eu tenho que botar nesse LinkedIn que todo mundo tem, não, a gente Eu não. senti falta da senhora lá no LinkedIn. É, eu já botei, falei, não tenho tempo para essas coisas todas, é muita coisa mesmo, né? E, assim, o pessoal também que vai assistir depois, porque muita gente assiste depois, né? Fica no ar, a pessoa vai num horário que ela possa mais. Então, mais uma vez, né? Só agradecer essa oportunidade toda e a gente está aí para qualquer dúvida em relação a meteoritos. A gente está sempre participando e qualquer, assim, as pessoas têm que entrar em contato mesmo. Então, nada de ligar de madrugada, manda o WhatsApp que... Não, sério, tem gente que liga de madrugada. Aí, no outro dia foi madrugada, mas Verdade. a pessoa foi anotar o telefone e ligou sem querer, mas foi. Verdade. Inclusive, no WhatsApp da professora está lá bem escrito em caixa alta, assim, bem claro, assim, ó, não mande áudio e não ligue. Né? Assim, é assim, manda mensagem escrita Manda e depois ela mensagem, mas... liga. Porque realmente ninguém merece estar de noite, na sua hora de sono lá, e alguém ligando para perguntar as Não, coisas. Mas, professora, pois não, pode concluir. não, o áudio também, só me justificar o áudio. Às vezes você está vendo mensagem, na hora que você está esperando alguma coisa no meio de outras pessoas. Aí está lá aquele negócio, o áudio, você vai ficar botando no ouvido, é complicado. Aí eu prefiro ler, né? Concordo. Verdade, E verdade. mandar Professor, foto. A pessoa só manda foto, às vezes tem alguém. Oi, boa noite. Tá, entende? E eu, em geral, eu não atendo quem eu não conheço. Por causa disso, porque tá senão é certo, muito tempo. tá certo. Desculpa, mas Não, mas a não senhora está é. certíssima. Professora, então, obrigado. E pode deixar esses, depois, quando a gente for fazer aqui que a gente sempre faz, né, um resumo do que a gente fez, falou aqui, já deixa lá o link para as pessoas acompanharem. A gente coloca todos esses endereços aí das mídias sociais, do Instagram, do Facebook, de onde tiver, e o site mesmo, meteoritos.com.br, e os grupos aí de apoio. Tá bom? A gente que agradece, muito obrigado pela Muito, sua eu que agradeço participação a e a oportunidade. gente, Obrigada. e a gente continua.